Você já teve a sensação de que sua vida está em desordem, mesmo quando parece que está fazendo tudo certo? E se eu te dissesse que a verdadeira ordem não começa fora de você, mas dentro de sua mente? O caos que você sente não é fruto do mundo, mas da forma como você o interpreta. Para os estoicos, ordem não significa controle absoluto do destino, mas disciplina interior. Uma vida em ordem é aquela em que a mente se torna soberana sobre os excessos e o coração encontra serenidade mesmo em meio ao caos externo. Hoje você conhecerá 10 passos poderosos para colocar sua vida em ordem. Não são fórmulas mágicas, nem atalhos ilusórios. São princípios profundos, capazes de reorganizar sua mente, sua rotina e o seu caráter. Cada passo é como uma verdadeira chave, e juntos eles abrem a porta para uma vida mais serena, mais firme e mais coerente. Prepare-se, porque o que vem agora não é teoria distante, é prática transformadora. Passo número 1. O silêncio como força. O silêncio é mais do que a ausência de palavras. É a presença de uma força invisível, capaz de revelar verdades que o barulho do mundo insiste em esconder. Quem não domina o silêncio torna-se prisioneiro do ruído interno, condenado a uma mente inquieta que corre sem direção. Pense por um instante. Quando foi a última vez que você se permitiu mergulhar no silêncio absoluto? Não o silêncio forçado, mas aquele que nasce de dentro quando a mente para de lutar contra si mesma. Nesse espaço, os pensamentos deixam de ser inimigos e você os enxerga como nuvens que passam sem precisar agarrá-los, sem precisar fugir deles. Os estoicos compreendiam que o silêncio não é fraqueza, mas poder. Um poder que ordena a mente, organiza as emoções e fortalece a alma. O silêncio é disciplina, é clareza, é o intervalo no qual a confusão perde a sua força. E é exatamente aí que surge a verdadeira ordem, não no excesso de explicações, mas na simplicidade de ouvir o que o barulho havia escondido. A técnica é simples, mas exige coragem. Todos os dias, reserve instantes para estar em silêncio. Não preencha o vazio com distrações. Não fuja para o conforto do ruído. Permaneça. Observe seus pensamentos sem julgá-los, como um espectador que contempla o movimento de um rio. No início, talvez você sinta desconforto, ansiedade e até mesmo impaciência. Mas é nesse exato desconforto que o silêncio começa a revelar a sua força. Porque quando você domina o silêncio, o mundo já não consegue mais dominar você. Passo número 2. Ordem no essencial. Não é a falta de tempo que arruína sua vida, mas o excesso de dispersão. O caos raramente nasce do que é necessário. Ele floresce daquilo que é supérfluo. Você já percebeu como grande parte do que ocupa sua mente não tem nenhum peso real no destino da sua vida? Pequenas tarefas, compromissos vazios, opiniões passageiras, tudo isso se acumula como poeira sobre o essencial, até que você se esquece do que realmente importa. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em multiplicar atividades, mas em selecionar com rigor aquilo que realmente merece espaço. O excesso é a raiz da confusão. Entenda que a clareza nasce da redução. Imagine sua vida como uma mesa coberta por objetos. Quanto mais coisas você acumula, mais difícil é enxergar o que tem valor. Mas quando você retira o supérfluo, o essencial se torna evidente. E é nesse instante que surge a ordem, não pela soma, mas pela subtração. Consegue me entender? A técnica é simples, porém desafiadora. Observe seus compromissos e pergunte-se: o que de fato sustenta meu caráter? O que me aproxima de uma vida digna, firme e serena?
Aquilo que não se encaixar nessa resposta é dispersão. E dispersão, cedo ou tarde, se transforma em desordem. A dispersão sempre se transformará em desordem. Reduzir não é perder. Reduzir é libertar-se, é abrir espaço para que o essencial respire, para que sua vida não seja apenas um amontoado de tarefas, mas uma construção sólida. A ordem começa quando você tem coragem de dizer não ao que não acrescenta, porque viver disperso é viver sem direção, mas viver focado no essencial é viver com total grandeza. Passo número 3. Disciplina das pequenas ações. Se você não governa os detalhes, jamais governará o todo. A grandeza de uma vida não nasce de feitos grandiosos e raros, mas da repetição silenciosa de gestos simples. É nas pequenas ações que se constrói o caráter, é naquilo que parece insignificante que se revela a verdadeira disciplina. Pense por um instante. Como pode alguém esperar firmeza diante das grandes provações se tropeça nos detalhes mínimos do dia a dia? Se você não consegue ordenar a sua respiração, como suportará os ventos da adversidade? Se não controla a sua alimentação, como controlará a sua mente? Se não arruma a sua cama, como arrumará a sua vida? Os estoicos entendiam que a disciplina não é um evento, mas um hábito invisível que molda a alma. E é justamente por isso que o pequeno não pode ser desprezado. A ordem começa onde poucos olham. A técnica é clara. Pratique domínio nos gestos mais simples. Arrume sua cama com atenção, respire de forma consciente, modere aquilo que consome. Não porque esses detalhes isolados definem sua vida, mas porque eles treinam a sua mente para a ordem maior. É no silêncio dessas pequenas vitórias que se fortalece a vontade. Cada ato mínimo de disciplina é como um tijolo colocado no alicerce de uma fortaleza interior. E quando a tempestade vier, e ela sempre vem, apenas aqueles que dominaram os detalhes estarão prontos para permanecerem de pé. O que parece pequeno hoje é justamente o que decidirá o tamanho da sua força amanhã. Nunca se esqueça disso. Passo número 4. Vigilância sobre as emoções. O descontrole emocional é a maior forma de desordem interior. Há forças invisíveis dentro de nós que podem nos elevar à serenidade ou nos arrastar para o abismo. Essas forças têm nome, são as emoções. Elas chegam de repente, como visitantes inesperados, às vezes suaves, outras vezes violentas. Entram sem bater na porta, ocupam espaço, mudam o clima e distorcem a visão. E o perigo começa quando nos esquecemos que elas são apenas visitantes e passamos a tratá-las como donos da casa. A raiva se instala e toma decisões por você. O medo paralisa e fala mais alto do que a sua razão. O desejo invade e sequestra a sua liberdade. Assim nasce a maior desordem, não fora, mas dentro de si. Os estoicos ensinavam que nenhuma tempestade interior é permanente, que toda emoção é passageira, como nuvens em movimento. O erro está em acreditar que somos obrigados a segui-las, como escravos obedientes. Mas a verdade é simples, você pode observá-las sem se tornar refém delas. A técnica é a seguinte: diante de qualquer emoção, não lute e não se renda, apenas observe. Reconheça sua chegada, permita que esteja presente, mas não lhe dê as chaves da casa. Pergunte-se, o que esta emoção está tentando me dizer? Ela conduz à virtude ou me afasta dela? Ao fazer isso, você transforma o que parecia uma prisão em exercício de vigilância e clareza. A ordem da vida começa na ordem da alma, e a ordem da alma nasce da vigilância sobre as emoções, porque quem não governa suas próprias emoções jamais conseguirá governar a si mesmo. E se você está gostando deste vídeo,
Antes de seguirmos para o próximo passo, quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Passo número 5. Clareza de princípios. Sem princípios, você será arrastado pelo vento de cada opinião. Imagine um navio em alto mar, sem bússola e sem leme. Ele se move ao sabor das correntes, das tempestades e dos ventos, mas nunca chega a lugar algum. Assim é a vida de quem não tem princípios claros. Não passa de uma existência vulnerável, moldada pelas circunstâncias, instável como areia movediça. Os estoicos sabiam que a clareza de princípios é o eixo que sustenta toda a ordem interior, pois não há vida em equilíbrio quando não existe fundamento. Não há firmeza quando cada opinião externa é capaz de redefinir seu rumo. Pergunte a si mesmo: quais são os valores inegociáveis que orientam minha conduta? Se você não consegue responder com convicção, você está à mercê do acaso. Hoje será moldado por uma ideia e amanhã por outra. Hoje será influenciado pelo elogio e amanhã pelo desprezo. A vida se torna um reflexo dos outros e não uma expressão de si mesmo. A técnica é decisiva. Escreva, defina e assuma seus princípios como guias de vida. Não importa se o mundo aplaude ou condena. Não importa se todos caminham em direção contrária. Quando você conhece o que é inegociável para você, você ganha um eixo que nenhuma tempestade pode arrancar. Com princípios claros, cada decisão se torna simples e cada dilema encontra direção. A clareza elimina a confusão. A firmeza substitui a dúvida e a ordem passa a nascer de dentro para fora. A vida sem princípios é uma vida de ecos. A vida guiada por princípios é uma vida de voz própria. E apenas quem descobre sua voz encontrará a verdadeira ordem. Passo número 6. Tempo como patrimônio sagrado. O tempo é a moeda da vida e gastá-lo sem consciência é viver em desordem. De todos os bens que possuímos, o tempo é o único que jamais pode ser recuperado. O dinheiro perdido pode ser reconquistado, os objetos podem ser substituídos e as oportunidades podem voltar de outra forma. Mas um instante gasto é um instante que desaparece para sempre. Ainda assim, é justamente o tempo que tratamos com mais descuido. Entregamos nossas horas a distrações vazias, cedemos nossos dias a preocupações inúteis, deixamos nossos anos escorrerem por entre os dedos como areia. E então, quando nos damos conta, já é tarde. A vida foi vivida, mas não aproveitada. Os estoicos nos alertavam para essa verdade dura. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a própria vida. Cada momento entregue ao supérfluo é uma fração de existência que não voltará jamais. Por isso, a ordem só pode existir quando o tempo é tratado como um patrimônio sagrado. A técnica é clara. Audite o uso do seu tempo. Pergunte-se com firmeza em que está investindo as horas que lhe foram dadas. Corte sem piedade os desperdícios mentais, os excessos de distração, as repetições inúteis. Substitua-os por aquilo que fortalece seu caráter, amplia sua clareza e constrói sua serenidade. Não há vida ordenada em quem não honra o próprio tempo, porque cada minuto desviado é uma rachadura invisível na estrutura da sua existência. E lembre-se, o tempo não é apenas contagem, é destino. A forma como você gasta seus dias é a forma como você está gastando sua vida inteira. Passo número 7. Moderação dos desejos. Não é a abundância que gera ordem, mas a moderação. Os desejos são como chamas. Quando pequenos, aquecem e iluminam.
quando descontrolados, consomem e destroem. A vida em desordem não nasce da falta, mas do excesso, do querer sem medida, do buscar sem pausa, do nunca estar satisfeito. Quantas vezes você já acreditou que, ao conquistar algo, finalmente encontraria paz? Mas assim que alcançou, outro desejo surgiu, ainda mais urgente, ainda mais voraz. Essa é a natureza dos desejos sem freio. Prometem saciedade, mas entregam apenas mais fome. Os estoicos viam com clareza que a abundância não liberta, ela o escraviza. O que liberta é a moderação, a capacidade de escolher o que realmente vale ser desejado. Porque a questão não é desejar ou não desejar, mas saber distinguir o que aproxima da serenidade e o que a destrói. A técnica é prática e direta. Diante de cada desejo, pergunte-se: isso me leva à paz ou me aprisiona ainda mais? Se a resposta for prisão, não é conquista, é armadilha. Se a resposta for serenidade, então é um desejo digno de ser seguido. A verdadeira ordem não está em possuir muito, mas está em precisar de pouco, porque quem depende de infinitos desejos para viver, jamais encontrará descanso. Mas quem aprende a moderar, descobre uma força silenciosa, a liberdade interior. Lembre-se, não é a ausência de desejos que purifica a alma, mas o domínio sobre eles, porque o excesso é ruído e a moderação é silêncio. Passo número 8. Coragem diante do desconforto. A fuga do desconforto cria uma vida frágil e caótica. A vida moderna nos ensina a buscar constantemente o caminho mais fácil, a rota mais curta e o prazer imediato. Mas perceba que quanto mais fugimos do desconforto, mais frágeis nos tornamos. O conforto excessivo não fortalece, ele enfraquece. Não constrói ordem, constrói fragilidade. Os estoicos compreendiam que a firmeza da alma é forjada no atrito. Assim como o ferro precisa do fogo para se tornar aço, o ser humano precisa do desconforto para adquirir resistência. Sem dor, não há disciplina. Sem resistência, não há ordem interior. Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente por não suportar o incômodo inicial? Quantas vezes deixou de evoluir porque confundiu desconforto com derrota? Cada fuga cria rachaduras invisíveis que, somadas, formam uma vida caótica, onde a mente se torna escrava da própria fragilidade. A técnica é clara. Enfrente pequenas doses de desconforto de forma consciente. Não espere que a vida lhe imponha provações. Provoque-as em si mesmo. Acorde um pouco mais cedo. Enfrente o frio sem reclamar. Realize tarefas difíceis antes das fáceis. Permita que o desconforto seja um treino, não uma ameaça, porque cada momento em que você encara o desconforto é um ato de fortalecimento invisível. É um lembrete de que você é maior do que suas limitações momentâneas. A ordem nasce quando você se torna capaz de suportar o que outros evitam. E a coragem não é a ausência de medo ou de dor, mas é a decisão de permanecer firme diante deles. O conforto pode adormecer a sua alma, mas o desconforto, quando aceito com coragem, desperta sua verdadeira força. Passo número 9. Ordem nas palavras. A fala desmedida é o reflexo da mente desordenada. As palavras revelam aquilo que o coração tenta esconder. Quando uma mente é caótica, a língua se torna um rio descontrolado que transborda sem direção. Fala muito, mas diz pouco. E toda vez que falamos sem medida, perdemos não apenas a clareza, mas também a força. Os estoicos compreendiam que a palavra é um instrumento de poder. Ela pode construir ou destruir, acalmar ou inflamar, esclarecer ou confundir. Mas quando usada de forma desordenada, ela se transforma em ruído, e ruído é inimigo da sabedoria.
Quantos conflitos poderiam ser evitados se houvesse silêncio no lugar do excesso? Quantas vezes você já percebeu que o que mais prejudicou não foi o que fizeram contra você, mas o que você mesmo disse sem pensar? A fala precipitada é como uma flecha lançada. Uma vez solta, não pode mais ser recolhida. A técnica é simples, mas exige disciplina. Fale menos, ouça mais, evite o supérfluo. Antes de soltar uma palavra, pergunte-se: ela é verdadeira? É necessária? É útil? Se não for, é melhor que permaneça no silêncio, porque até o silêncio, quando guiado pela consciência, comunica grandeza. A ordem interior se reflete na ordem da linguagem. Você já viu um sábio gritando? O sábio não precisa gritar para ser ouvido. Sua palavra é firme, porque nasce de uma mente firme. Sua fala é clara, porque nasce de uma alma clara. O mundo não mede você apenas pelo que faz, mas também pelo que diz. Quem desperdiça palavras, desperdiça poder. Quem guarda silêncio com sabedoria, fala menos, mas sempre conquista muito mais. Passo número 10. Alinhamento entre pensar, dizer e agir. A maior desordem é viver dividido entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Poucas coisas corroem tanto a alma quanto a incoerência. Quando a mente deseja uma coisa, a boca declara outra, e o corpo pratica algo completamente diferente. Instala-se uma guerra interior silenciosa, um conflito que mina a confiança, esvazia a dignidade e destrói a ordem da vida. Os estoicos sabiam: a verdadeira grandeza não está apenas no que se pensa, nem apenas no que se faz, mas na harmonia entre pensamento, palavra e ação. Viver em desalinho é viver fragmentado, incapaz de sustentar a própria integridade. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você já falou o que não acreditava apenas para agradar? Quantas vezes agiu contra seus próprios princípios apenas para se encaixar? Essa divisão é uma das formas mais profundas de desordem. E quanto mais ela cresce, mais distante você fica de si mesmo. A técnica é clara: busque unidade interior. Antes de falar, questione se suas palavras refletem seus valores. Antes de agir, pergunte se suas ações estão alinhadas ao que sua consciência já sabe ser correto. O objetivo não é a perfeição imediata, mas a construção gradual de coerência, onde cada gesto e cada palavra sejam reflexos de um mesmo eixo interior. Quando pensar, dizer e agir caminham juntos, nasce a integridade. E a integridade é a ordem suprema, uma vida sem máscaras, sem contradições, sem a prisão de viver uma coisa por fora e outra por dentro. Porque a maior vitória não é vencer os outros, mas vencer a própria divisão. E quem conquista essa unidade, conquista a si mesmo. A desordem da vida raramente está fora. Ela não é feita do barulho do mundo, nem das circunstâncias que nos cercam. A verdadeira desordem é silenciosa, invisível e se instala dentro de nós mesmos, quando nos afastamos dos nossos princípios, quando nos perdemos em desejos sem fim, quando entregamos o tempo a coisas que não nos fortalecem. E aqui surge a pergunta inevitável: até quando você continuará carregando pesos que não lhe pertencem? Até quando permitirá que sua mente seja uma casa sem ordem, onde qualquer ruído pode entrar e qualquer vento pode arrastar tudo para longe? O mundo sempre terá caos, mas a grande lição é esta: não é o caos exterior que destrói um homem, mas a desorganização interior que o torna frágil diante do mundo. Por isso, o convite não é para que você espere que a vida lá fora se organize. O convite é outro. Comece dentro de você. Um passo, ainda que pequeno, pode transformar toda a paisagem da sua existência. E então, eu te pergunto: qual desses passos você precisa praticar primeiro para que a sua vida encontre ordem?
Se estas palavras tocaram algo dentro de você, não deixe que fiquem apenas no instante, transforme-as em continuidade. Assim como a ordem se constrói com pequenos gestos diários, também a nossa comunidade cresce com atos simples, mas poderosos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Pode parecer apenas um clique, mas esse gesto é como uma pedra lançada em um lago. Ele gera ondas que alcançam muito além do que seus olhos podem ver. Cada vez que você apoia este espaço, você não fortalece apenas a sua própria caminhada, você ajuda a levar essa mensagem a outros que, talvez agora mesmo, estejam sufocados pelo peso da desordem e precisem ouvir essas palavras. A ordem começa em um passo. O próximo pode ser o seu. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.